agradecemos a Deus por essa oportunidade, cumprimento todos com a paz do Senhor. Aleluia. Irmãos queridos, devemos glorificarmos a Deus por essa rica oportunidade. Aleluia. É um grande privilégio estarmos juntos para adorar o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor, aquele que desprendeu da sua glória em essa terra. Aleluia, passando pelo processo qual de conhecimento de todos, para otorgarmos o direito de vida eterna. Glorificamos a Deus pela vida da nossa cooperadora dessa noite, convidada a irmã Gisele, né? Amém. Gisele, assim, a sua apoio evangelista, que Deus abençoe. Está dentro do evangelista Roberto na retaguarda. Aleluia, vemos assessorado, e bom estarmos juntos para adorar o Senhor. Que Deus abençoe, sempre bem estar na casa do Senhor. Meus queridos irmãos, quero ler um texto na palavra de Deus, 2 versículos para a nossa meditação. Eu sei que o tempo já nos convida, mas, aleluia, se o irmão tiver um pouco de paciência para falar a respeito da palavra do Senhor, qual merece a nossa primazia. E a palavra de Deus diz que tem ouvido ouça que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Assim eu peço desde já a oração dos irmãos. E quando eu estiver aqui manuseando, vou fazer uso da palavra do Senhor, e os irmãos sempre orando por mim e pedindo que Deus fala. Não é que Deus quer falar, mas que nós precisamos de ouvir. Né? Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, e o versículo 11 e o versículo 12. Veio para os que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus aos que creem no seu nome. Amém. O irmão pode sentar. Irmãos, sempre glorificamos a Deus que na proporção que nós entramos para essa porta, sei que todos nós, o nosso objetivo de estar na casa do Senhor não tem outro objetivo a não ser render um curso de ação de graça, de agradecimento a Deus, porque sempre nós devemos meditar na letra do hino de número 350, e vou estar dizendo, faz-me mais grato a ti. Aleluia. E quando nós devemos parar sempre fazer uma reflexão a respeito da bondade e a misericórdia de Deus, que é sempre prova o seu amor para conosco, prova que Deus enviou o seu Filho aqui a esta terra para salvar a humanidade. E dentro desta oportunidade, vendo o tempo, 3 anos e 6 meses, Cristo aqui pessoalmente falando a respeito da vida eterna, porque justamente nós devemos pregarmos sempre, trazer o sentido, né, e orientando a respeito que nós devemos, como forma de escape, para se defender de um mundo tão contraditório à vontade do Senhor, e sendo o ser humano, nas suas limitações, muitas vezes influenciado, é a razão que nós chegamos, como diz o apóstolo Filhinho, já é a última hora. O mundo está completamente conturbado, e eu estava até fazendo uma avaliação, isso serve para nós, nos advertimos sobre isso, que o mundo está falando mais a respeito da chegada do anticristo do que a igreja falando a respeito da volta de Cristo. Então, vemos que a mídia sempre se lê, ligando no nosso celular, vendo no YouTube as mensagens a respeito da unificação da moeda, da única religião, e isso está preparando de pouco a pouco, filtrando no meio da sociedade, da instituição, e induzindo completamente a respeito de uma falsa vantagem oferecida. Então, me lembro que o próprio Jesus Cristo, ele nos seus 3 anos e 6 meses aqui na terra, ele ensinou muito mais do que pregou muito mais do que curou, porque a preocupação de Deus para a nossa vida, porque se fala de vida eterna ou perdição eterna. Então, ver que hoje a vida nossa natural, se chegar a 100 anos, é um sucesso, né? E talvez, como diz a Bíblia, né? Passou de
de 90, né? 70 não. Passou de 90, ele fala de canseira, né? Depois fala do sertão, eu pegar muita gente surpresa, não dá certo, né? Então vamos aumentar essa data um pouquinho. Passou de 90, ele fala de canseira. Então, e o próprio Jesus Cristo diz assim: errais constantemente, não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Então, quando nós vemos comentários, você não vê uma frustração a respeito justamente dessa formalização da nova ordem mundial, que vem trazer um governo mundial que justamente aquele se opõe tudo que é a favor de Deus. Ele é o inimigo completamente capital do Senhor. E a sua é sobre o ser humano, e que é justamente persuadir o ser humano para que abandone a fé e abraça justamente uma falsa base, onde conduz para o sofrimento eterno. Então todos nós precisamos estar muito atentos, aleluia, a respeito que a própria natureza está anunciando a volta de Cristo, a falta de equilíbrio, a falta de senso da humanidade. Então tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. E hoje falamos a respeito desses dois versículos, e o qual aconteceu com a nação, é justamente um povo escolhido, separado por Deus, teve, irmãos amados, o privilégio de contemplar, aleluia, Deus operando milagre, que causou, irmãos amados, até a frustração diante dos grandes intelectuais. Mas o milagre é justamente que Cristo operou, também os homens de Deus, como Moisés e demais, operou, aleluia. Isto, irmãos amados, mas o povo começaram a observar justamente as nações que não tinham conhecimento, aparentemente vive uma vida de uma falsa aparência, aleluia, pensando, e aquele que está por fora pensa que ele está justamente bem sucedido, mas diz o sábio Salomão, até no sorriso do ímpio, a tristeza no coração, porque o coração de todo ser humano existe um vazio, aleluia, e esse vazio só pode preencher justamente com a palavra de Deus, aleluia, só pode preencher porque é ela que vai, aleluia, e através da palavra de Deus que nós passamos a conhecer qual é a vontade, a perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida, que sempre uso falar que tudo que nós pensamos de bom, Deus tem melhor para cada um de nós. Porém, quando nós sempre falamos, a salvação é um direito a todos, mas tem as suas exigências. Não é como eu penso, como eu acho, não. Nós, a primeira coisa, nós temos que amar a palavra de Deus e obedecer a sua palavra. Não é simplesmente por ser um religioso ou até mesmo um praticante, mas precisamos aqui algo em nossa vida que vem, aleluia, trazer a atenção de Deus sobre isto, porque Deus não quer saber que eu faço para Ele, mas sim que eu sou para Ele. Então, dentro disso, nós precisamos ter muito cuidado, porque Ele tem falado para nós através do sino, através da palavra, e no passado não foi diferente. Usava os profetas, homens levantados por Deus, aleluia, para ensinar a palavra. E nós ensinamos a ler no Antigo Testamento como Deus usou os profetas, Jesus Cristo trabalhando sobre isto, mas o povo cada dia mais influenciado, cair na decadência, entendeu? E deixar o caminho estreito para o caminho largo. Então essa é a razão que duas coisas que precisamos ter muito cuidado, com a rejeição e a escolha. E a rejeição nós justamente, irmãos amados, pode se opondo e abraçando algo que vem trazer para nós grande perca, prejuízo ou decepção. Então, por isso que nós devemos sempre, toda a nossa atitude, primeiro devemos pararmos, orarmos, meditar, fazer uma reflexão. Se hoje posso até, na minha presença, de acordo com o nosso parecer, pode até ser legal, mas através da palavra, que nós vamos fazer a avaliação, se está sendo aprovado por Deus, não. Pode ser legal para nós, hein? Mas para Deus pode ser imoral. Isso aí traz naturalmente prejuízo e a decepção, porque o tempo perdido não volta atrás. Então, a palavra de Deus, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração, porque está selado para o dia da redenção. Então, nós valemos, irmão, aleluia, pela decisão que tomamos. E aqui,
nós vimos o próprio Jesus Cristo dentro de João, o apóstolo João, fazendo ali uma descrição a respeito, aleluia, dos princípios a respeito justamente da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, aleluia, aquele que deu a vida por cada um de nós, provando o seu amor, entregando o seu corpo para ser crucificado, para que otorgarmos o direito de vida eterna, derramou seu sangue puro e imaculado, para nos purificar de todo o pecado e iniquidade. E assim sempre do seu ministério, do seu ensinamento, nos advertindo a respeito, aleluia, daquele que tem o coração endurecido, dos rebeldes, desobedientes, aquele que rejeitaram a palavra de Deus. No Mateus capítulo 23, versículo 37 e o versículo 38, nós vemos justamente a posição que Jesus sempre se colocava de uma forma e atraía justamente o coração daqueles que tinham bom senso, ou reconhecia que um dia, se acredita ou não acredita, ou deixa de acreditar, todos vão encarar uma eternidade. Agora, essa eternidade, precisamos que nós, agora, quanto é vida, nós escolhemos para onde queremos. Se nós queremos para o céu, então nós precisamos que ser submisso à vontade de Deus. Aleluia. Nós temos que acatar a palavra de Deus, não é parcialmente, mas de todo o coração, porque a palavra de Deus se diz que o nosso Deus é um Deus de paz. Ele nos santifica corpo e alma e espírito, e seja plenamente irrepreensível, aleluia, aguardando a volta de Jesus. Então, por que esta razão, essa exigência? Porque, vamos, o céu é lugar santo, amém? Deus é santo, e parece que no céu precisamos ser o quê? Aleluia. E parece que nos dias que nós estamos vivendo, parece uma interpretação de alguém, mas para uma diferença que no final do tempo, entendeu? Levantaram falsos profetas, falso mestre, falso pastor, e enganaram muito. E foi ele oferecendo uma salvação gratuita, uma salvação realmente gratuita, uma salvação com muita facilidade, e como eu posso dizer, pelo amor e a bondade de Deus, não é difícil, porque em toda nossa circunstância está aí para nos ajudar. Então ele só quer que nós entregamos, aleluia, a nosso coração para que ele venha direcionar a nossa vida. Então ele vai nos orientar, vai nos ensinar, aleluia, como nós podemos ter uma forma de escape do mundo que realmente a Bíblia diz que jaz no maligno. É somente a misericórdia de Deus e nós, aleluia, reconhecer a soberania de Deus, aleluia, e saber que nós somos frágeis, nós somos limitados, não temos capacidade para usar, porque isso Paulo escreveu dizendo que as armas da nossa milícia não são banais, aleluia, nós não vencemos pela nossa sabedoria ou capacidade, então as armas não são espirituais, o quê? Para desfazer as fortalezas do adversário, toda a atividade, aleluia, do diabo, aleluia, só vencemos espiritualmente, e para ter essa capacidade precisamos, irmãos amados, ter uma boa intimidade com Cristo, sempre orando, pedindo a Ele, reconhecer, apresentando a nossa fragilidade. Ele é misericordioso, assim, aleluia, para nos ajudar, aleluia, numa batalha, e para nós no natural é muito difícil, não vai conseguir vencer. Mas o Senhor é aquele que diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do sábado. Então, para nós aproximar de Deus, nós temos que abrir a mão de alguma coisa. Primeiro, aleluia, ser mais sensível à palavra de Deus. Segundo, ter um coração quebrantado. Reconhecer que só Ele que pode, aleluia, nos guardar, como no Salmo de número 46, o versículo 1, que diz que Deus, o quê? É o nosso refúgio, fortaleza e socorro, bem presente no momento de necessidade. Então nós temos Deus. Aleluia! Só precisamos de coisa. Mas o mesmo ensinamento que nós temos hoje, irmãos amados, também Deus usava os profetas. Mas eles desprezaram o conhecimento da palavra de Deus, não quiseram dar atenção, quiseram agora ter uma autonomia de viver como eles queriam. Aleluia, foram influenciados por outras nações, por outros conceitos, e levaram a decadência espiritual de forma que lá no capítulo 23, versículo 37, o Senhor está dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajudar-nos, aleluia, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, não crescem. A missão de Cristo é colher a mocidade, a humanidade,
A missão de Cristo é salvar o ser humano. A missão de Cristo é libertar do sofrimento uma vida escravizada. Porque, irmãos amados, a maior tortura que pode ter na vida da pessoa é quando ele vive uma vida sem paz, uma vida desequilibrada, uma vida, irmãos amados, que perde completamente a noção da vida e passa a ser dominado por algo que vem trazer para ele prejuízo, e muitas vezes ele tem força para superar os problemas, mas quando ele leva os olhos para o monte, como o salmista disse, levo meus olhos para o monte, e onde vem o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Uma coisa que Deus quer, irmãos amados, aleluia, que nós deixamos um coração quebrantado, e a palavra de Deus diz, aleluia, que humilha será exaltado, mas aquele que exalta será humilhado. E a palavra de Deus sempre está falando para nós, e Cristo, pelo seu ensinamento, mostrando o seu amor, falando, ensinando, mas ele continuava cada vez mais recapacitando contra os ensinamentos de Cristo e achando, dominado pelos seus conceitos religiosos, pela sua postura, capacidade e desprezando os conhecimentos de Deus. Isso, irmãos amados, a razão que o apóstolo João diz que ele veio para salvar o povo judeu, veio para o judeu e os judeus o rejeitaram. E esta bênção, irmãos amados, chegou a cada um de nós. Então a todos quanto aceitar ele, Jesus Cristo, deu-lhe o poder de se tornar o quê? Filhos de Deus. Que maravilha, irmãos amados. Aleluia. Agora todo aquele que obedece, crê no Senhor, obedece a sua palavra, passamos no que ser filho de Deus, porque ele que nos reconcilia, ele que dá o direito, aleluia, de vida eterna, e não tem outro meio para chegar ao céu, a não ser através de Cristo. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele está dizendo, eu sou o caminho para seguir por fé. E quando se falamos a respeito da vida espiritual, irmão, não é através de conhecimento, não é através de capacidade, aleluia. Falando simplesmente uma coisa, irmãos amados, a melhor palavra da Bíblia, que é uma questão de fé. Porque o que é a palavra fé? Todos já sabemos, né? A palavra fé é o mínimo fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que nós esperamos. Quando fala de fundamento, fala de sustentações, fala de habilidade, fala de estabilidade. E nós precisamos, aleluia, cada dia mais, com isso, as suas consequências, dizendo, Senhor, acrescenta a nossa fé, porque nós, irmãos amados, aleluia, ter paz ou não ter paz é muito fácil, aleluia, ter fé quando tudo está bom, está muito fácil, mas quando a coisa está ao contrário, aí quer saber que a fé vai funcionar, ou vai ser intimidado pelo problema, pelo medo, pela angústia, mas aquele que crê e obedece a palavra de Deus, no momento mais difícil de nossa vida, o Espírito Santo dizendo, não temos Jesus. Aleluia, eu te sustento. Isso porque então vale a pena, irmãos amados, se andarmos diferente a palavra de Deus, então, porque vão perder a sensibilidade, não temos mais o prazer, a alegria de ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, dentro da reunião, pode ser o que for, mas, meus queridos, a palavra de Deus, ela tem primazia e nós temos que estar atento ao que o Senhor quer falar para cada um. Traz maravilhoso, Senhor da glória. Obrigado. E dentro do texto, irmãos amados, vendo o Senhor sempre a tua palavra, ele mesmo diz, olha, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E todos nós sabemos, como o texto diz, vinde para os seus e o Senhor rejeitado. Cristo, os teus 3 anos e 6 meses relatos, ele passou aqui só ensinando. Então, dentro do ensinamento, e ali sempre falamos, tinha 3 classes de pessoas. Tinha os intelectuais, os religiosos e os menos favorecidos. Então, dentro dali, tinha uma turma que estava ali tinha uma turma que estava ali acompanhando, porque acreditava nele como filho de Deus. Tinha outra turma que estava ali simplesmente, irmãos amados, para acusá-lo, e outros irmãos amados para criticá-lo. Então, que a forma pior que pode acontecer, os críticos e os, justamente, irmãos amados, os acusadores. E Jesus Cristo sempre, e aquele mesmo favorecido, ia através de cura, outros de alimentação, e Jesus supria as necessidades de todos,
de forma, irmãos amados, onde Jesus estava, ele atraía grande multidão, e justamente nenhum se despedia vazio, que precisava ser curado, que estava enfermo era curado, os oprimidos era liberto, aleluia, os famintos eram alimentados. Temos exemplo que eles nunca deixou de ter desamparado, provando o seu amor. E agora, dentro dessa decadência, o Senhor levanta os conceitos religiosos, esquerda, e formalizaram, irmãos amados, justamente uma oposição contra Cristo, contra seus ensinamentos. E hoje não é diferente, irmãos amados, muitas vezes pregamos a palavra e pessoas que acham que não é assim, aleluia, não, irmãos, a palavra de Deus é para nós crer e obedecer. Aleluia. E eles pensaram essa oportunidade de forma tal que foram influenciados pelos demais, aleluia, opositor à verdade, opositor justamente os ensinamentos, e eles se levantaram de forma a prenderam a Cristo, aleluia, prenderam a Cristo e conseguiram prejudicar aquela multidão, e adiante, irmãos amados, de forma que até o rei Herodes, o Pôncio Pilato, que era o governo da época, achou ele justamente incompetência de julgar a procedência, porque o homem fiel, que ensinava o bem, mostrava a realidade, e agora que era oposição contra o Filho de Deus, forma que prenderam, levaram adiante do julgamento, levam a justiça, justamente popular, para julgar. E agora cada um nós vemos, irmãos amados, aleluia, todo ele influenciado, e Pilato faz uma pergunta diante da situação, aleluia, como era de costume dos judeus, sempre era preso um condenado, e ele ficava aguardando, quando prendia outro, então agora, entendeu, e era colocado junto por escolher, é aquele ou aquele que quer solta. E Jesus Cristo é diante daquele ali, que ele foi, o texto relata que Cristo, irmãos amados, aleluia, como Filho de Deus, ele foi crucificado, completamente ultrajado em via pública, entre dois saltadores. Os que vinham da direita era o segundo, o que vinha da esquerda era o segundo. Então ele estava no centro das transgressões, aleluia, diante daquilo, acusação falsa contra o Filho de Deus, aquele que tudo fez, aleluia, abençoou, curou, e muitas vezes ele pergunta, o que fez a pergunta, qualquer que solta, aleluia, se é Cristo, aleluia, Cristo, Jesus chamado Cristo ou Barrabás? E Barrabás, o homem que é o transgressor da lei, estava preso, e o povo, aleluia, pôs na cabeça do mente esclarecido, daquele afastado completamente do conhecimento da palavra, e eles gritaram só de uma voz: solta Barrabás e crucifica Cristo. Isso também, irmãos amados, a trajetória justamente da escolha, da posição que é tomada, da atitude que tomaram, aleluia, crucificaram o Filho de Deus. Mas aí lembra que o próprio João Batista, ele pregou a respeito, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, versículo 10, o Senhor está posto o machado na raiz da árvore, e toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada fora. Aleluia, esta profecia, tanto de João Batista como de Cristo, aleluia, 40 anos depois, cumpre justamente nessa nação. E no versículo, no capítulo 23, no versículo 17, que nós já lemos esse texto, irmãos amados, sobre a mal escolha deles. Agora no capítulo 19, versículo 41, aleluia, quando Jesus entrava justamente após a redenção, passa o tempo, ele volta, justamente trata da sua entrada triunfal em Jerusalém. Quando ele vai chegando em Jerusalém, viu a cidade completamente em alvoroço, aleluia, comemorando, porque diz o próprio Jesus Cristo, diz assim como foi no dia de Noé, também será no dia da volta do Filho do Homem. Todo mundo comia, todos comiam, bebia, dançava, dava-se casamento, foi até, aleluia, que Noé, Canaã, Deus derramou dilúvio e consumiu a todos, porque acreditam ou não, Deus é amor, aleluia, mas ele é justiça também. Deus é amor, irmãos amados, e porque assim amor ele é justa, e todo ímpio pecador vai receber a sua justa retribuição. Mas para isso Deus o avisa, ele convida, ele pede, fala para o ser humano através do hino, através da palavra, através da revelação, através dos sonhos, de várias maneiras. Ele fala porque não quer que ninguém se perca. Aleluia! É por essa razão que o apóstolo Paulo disse: se ouvirem agora o Espírito Santo, não endureçai o vosso coração, porque todo pecador,
irmãos amados, como diz o escritor no capítulo 2, aleluia, como escaparemos nós se não atentarmos com tão grande salvação, primeiro anunciado pelo Senhor e depois confirmado pelos que ouviram? Porque todas as pregações de obediência receberá sua justa retribuição. Não precisa saber o homem que ele vai viver, aleluia, e está pensando que assim mesmo é como eu acho, como eu penso. Não, aleluia, tudo está coordenado com Deus. Não tem como fugir, aleluia, da realidade da vida. Uma coisa Deus fez o quê? Dá sabedoria a todos para que escolha onde vai passar a sua eternidade. E essa escolha vem desde o Antigo Testamento e está acontecendo na vida de muitas criaturas. E o próprio Jesus Cristo advertiu a respeito de religiosos. Ele está dizendo no capítulo, justamente no capítulo, que nós lemos aqui, capítulo 19, versículo 41, entrada de Fá, e Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesse o que pertence à tua paz. Se tu soubesse o que pertence à tua paz. Dias virão, aleluia, que vão ser secados, aleluia, e destruir forma que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Uma cidade privilegiada, uma cidade admirada pela demais nação, um povo, irmãos amados, que tudo para ser abençoado, mas escolheram mais desobedecer a palavra do que obedecer a Deus. E eles vieram, irmãos amados, aleluia, no capítulo 19, o capítulo 24, versículo 20, Jesus mais uma vez adverte o povo, ele dizendo: olha, rogai-vos para que esse dia não aconteça nem no sábado e nem no inverno. Por que razão? O judeu deu seus conceitos religiosos, entendeu? O sábado é um dia sagrado para eles. Eles passavam todo o dia no templo, aleluia, porque consideravam mais o sábado do que a Deus. E dentro dessa razão, e no inverno por quê? No inverno porque o tempo muito frio, todos ficavam em casa. E essa invasão aconteceu 40 anos depois. Então Jesus disse: olha, rogai para que esse dia não seja no sábado nem no inverno. Certo historiador relata depois da rejeição de Cristo, é justamente o pago que foi dado depois da rejeição de Cristo, é justamente a nação, a igreja foi invadida, e o exército do general Tito invadiu justamente o exército romano, o general Tito, comandado pelo general Tito, invadiu o templo, matou 1.260.000 judeus só dentro do templo. Aleluia! Certamente que ele disse que o sangue corria como jorrado na porta do templo, porque justamente cumprindo a palavra que eles rejeitaram o filho, então o juízo de Deus veio sobre ele. Mas Deus quer fazer isso? Não. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependa e venham conhecimento da verdade. Mas aquele que fez a escolha, então Deus está fora da culpa. Deus abre a porta da bênção, essa aqui, o caminho da felicidade, isso aqui. Aleluia, e você segue aqui, vai ser bem sucedido. Mas a pessoa que é por caminho vai cair justamente na fornalha de fogo, vai cair no sofrimento. E Jesus falou muito sobre isso, aleluia. E no versículo de número 20, no versículo, no capítulo 24, versículo 15 a 19, fala novamente, irmãos amados, um grande sofrimento e crueldade daqueles soldados romanos. O que eles fizeram com o povo que foi preso, aleluia. Eles mataram os que mataram todos e saíram pela cidade, pelo campo, pegando os homens que iam pegar, os homens amarravam a árvore, cortavam as partes das canuras, davam para os cachorros e a pessoa morria atormentada, a pouco amarrada sobre a madeira. E as mulheres grávidas, aleluia, cortavam o seu ventre, tiravam a criança, colocavam um gato vivo e costuravam e deixavam a pessoa agoniando. A pior terrível sofrimento, aleluia, de angústia foi justamente aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. Irmãos queridos, a palavra de Deus, se falar no Novo Testamento, ela para nós, e muitas vezes, quantas vidas estão pregando, e eles estão justamente até mesmo criticando o Evangelho, e como a palavra de Deus, considerando como louco, mas a palavra nos revela que é a loucura da salvação, aleluia, que nos leva
a felicidade e a salvação eterna. E feliz é aquele, irmãos amados, que é considerado como louco pelas coisas de Deus, considerado, irmãos amados, aleluia, com aqueles que talvez é desconsiderado, menos crescido, mas por isso que Jesus diz: graças a Deus, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas, os sábios entendidos, e revelasse os pequeninos. A salvação de Cristo não depende, irmãos amados, de grande sabedoria, de capacidade, não. É por isso que o profeta Jeremias diz: não glorie o homem na sua força, nem o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, mas que gloria diz: em conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faz justiça e beneficência a toda a terra. Isso que nós precisamos cada dia mais agradecer a Deus, aleluia, porque somos engraciados, como diz o apóstolo João. Não é nós que escolhemos a Cristo, mas Ele nos escolheu, aleluia, e nos deu para que Ele a todos. Cada um de nós precisamos não pararmos, aleluia, e tomar a atitude, reconhecer a posição que Deus colocou a cada um de nós, aleluia, e renunciar ao mundo e ao pecado, e estar sempre fazendo a vontade do Senhor. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia! Todos nós, irmãos amados, 2 minutos para nós terminar, né? Aleluia! E o texto é lá, irmãos amados, cumprimento essa palavra, 40 anos depois que aconteceu isso, quando o general Tito invadiu o templo, captou muitas vidas, aleluia, e a nação privilegiada por Deus, uma nação chamada por Deus. E não é diferente, meus queridos irmãos da igreja, não é diferente porque o Senhor deu vida por cada um de nós, deixando a palavra. O povo naquela época não tinha o privilégio que nós temos hoje de ter a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é uma carta que Deus escreveu à humanidade. E todo aquele que ouve a palavra e crê na palavra de Deus, aleluia, ele é bem sucedido, porque nela encontramos, irmãos amados, o caminho que nos conduz à vida eterna. E todos aqueles, meus queridos irmãos, que creem na palavra, uma nação justamente que foi grande privilégio, passou praticamente cumprindo a palavra de João Batista, que é os apóstolos, machado ao regalado, toda a árvore que não produz frutos será lançado, cortado, lançado no fogo. Israel ficou, nessa ocasião, só ficou o tronco da árvore. E agora, 1900 anos passa, e a nação dispersa, não tem direito nem voltar à sua pátria. Agora, vamos fazer a valorização, entendeu? A nossa atitude, a posição, a escolha, pensa muito, aleluia, porque todo aquele que rejeita a palavra de Deus e anda em desobediência à palavra de Deus, sabe que o fim vai ser difícil, mas que Deus nos abençoe, guarda que nós somos sempre fiel ao Senhor, aleluia. Coloca a posição, como diz o apóstolo Paulo: que tenho de precioso em minha vida, a não ser Cristo Jesus, o meu Senhor. O que nós temos de precioso? Porque é uma escolha, vida eterna ou condenação eterna. Isto, irmãos amados, será a pessoa muito e falta a sua sensibilidade, ou sem, não tem noção, aleluia, para ser justamente persuadido pelo mundo, pelos costumes pagãos. Quantas coisas, irmãos amados, quantas estão deixando o caminho estreito que nos conduz à vida eterna? Para ir para o caminho largo, está escrito 2 caminhos, está na sua frente, 2 caminhos, caminho para a vida, caminho para a morte, escolhe. Aleluia, muitos estão querendo caminhar porque pode ver como quero, mas que conduz à condenação eterna. Então nós pedimos a força, irmãos amados, graças a Deus, sabedoria, para saber como nós vamos proceder, aleluia, para alcançar o nosso alvo. É só crer e obedecer a palavra de Deus, e a vitória é do povo de Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, aleluia, por ter me ouvido. Amém?